Hoje nós vamos falar sobre o livro K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Humberto, esse aqui é o canal Literário Primeira Prateleira e hoje eu vim falar para vocês da nossa leitura da primeira quinzena agora do mês de abril, que foi o livro K, Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, tá? Então isso a gente leu no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Agora na segunda quinzena de abril a gente já estou lendo o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, também outro livraço. Então estamos com um mês aí já de clássicos contemporâneos aí, né? Bom, então vou falar um pouquinho desse livro. Lá no clube, o pessoal que leu, a gente foi comentando ali no Facebook e também no grupo do WhatsApp, trocando ideias sobre o livro, e acho que todo mundo gostou do livro, todo mundo achou o livro muito bom, tá? É um livro cheio de sentimento, muito e muito profundo em poucas páginas, tá? Ele tem tem 185 páginas, e todo mundo comentou da qualidade da escrita do Kucinski, de como esse livro é muito bem escrito e consegue ir fundo sem se alongar muito, né? Então o livro ele vai contar a história do desaparecimento. Ele é um livro de autoficção, né, baseado numa história verídica, que é o desaparecimento da Ana Rosa Kucinski, irmã do Bernardo Kucinski, que desapareceu em 1984 durante o regime militar, né? Então depois se soube que ela foi realmente presa pela ditadura e morta, provavelmente na Casa das Mortes em Petrópolis, assim. Então uma situação muito trágica, né? E que ilustra bem o que acontecia aí durante o regime militar. Então a gente tem como principal personagem desse livro o K, né, que é o pai da Ana Rosa, e então nós vamos ver a busca desse pai por informações dessa filha desaparecida. O livro tem uma coisa muito interessante, porque esse pai, o K, ele é um judeu, né, que veio da Polônia para o Brasil fugindo do regime nazista, fugindo da perseguição, do antissemitismo na Polônia e do regime nazista. Então ele vem para o Brasil. Então a gente vai ver, a partir do momento que ele está indo em busca de informações sobre a filha, ele vai sempre fazendo comparações do que ele passou na Polônia, né, de ser perseguido político, porque ele fazia parte ali de um partido político, da perseguição por ser judeu. E ele comenta, por exemplo, que na Polônia, até os nazistas, eles registravam todas as pessoas que eles matavam, mesmo nos campos de concentração. Coisa que aqui na ditadura nem isso era feito, né? Então simplesmente se desaparecia com a pessoa sumida, era morta e o corpo era largado em alguma vala comum, jogado não sei onde, e não se tem registro nenhum disso, né? Então fica muito difícil para os familiares saber o que aconteceu com o seu parente, né? Outra comparação interessante que ele faz é pelo fato dele ser judeu, e aí ele, por exemplo, ele vai conseguir, o primeiro apoio que ele vai conseguir na busca por informações em grupos de desaparecidos políticos foi na Cúria Metropolitana de São Paulo. Então ele narra, por exemplo, ele entrando na Igreja Católica, né, estranhando aquelas imagens, tudo, e ser acolhido ali, né? Coisa que ele teve dificuldade até dentro da própria comunidade judaica. Ele vai, por exemplo, no cemitério israelita querer fazer uma lápide para a filha dele e sofre uma resistência muito grande do rabino, né? Porque sem corpo não havia por que pôr lápide. Então são os dramas sempre de quem tem um desaparecido, uma pessoa desaparecida na família, né? Coisas assim a gente viu também, eu já vi no livro Ainda Estou Aqui, né, do Marcelo Rubens Paiva, que eu já li, já fiz resenha, deixo o card aqui para vocês. No livro também, esse pai, né, ele vai trabalhar muito a questão da culpa, né? Ele começa a tentar a se culpar pelo desaparecimento da filha, né? Ele que é vítima também dessa ditadura militar, da perseguição, ele começa a falar, puxa, mas se eu não tivesse se eu não tivesse me distanciado tanto da minha filha, talvez isso não tivesse acontecido. Aí, porque ele vai remoendo também o como ele conhecia pouco essa filha dele, né? Ele, nas buscas dele, ele descobre que ela havia até casado
e ele não ficou nem sabendo, e a família do genro sabia, né, que eles tinham casado, então ele veio quanto distante ele estava dessa filha, né? E isso porque era a filha preferida dele, mas ele se distanciou, um cara que veio para cá, a princípio mascate, né, mercador, aí tinha uma loja no Bom Retiro, mas que se dedicava muito à poesia em Yiddish, né, manter a tradição de poesia Yiddish, uma língua judaica já meio perdida e esquecida, porque ela era falada mais pelo pessoal do leste europeu, né, os judeus do leste europeu, que foram massacrados durante a Segunda Guerra, e uma língua que foi perdendo espaço para o hebraico, né. O livro vai tratar também uma questão que é um dos grandes, das maiores vergonhas da Universidade de São Paulo, da USP, né? Porque a filha dele, então, ela é demitida da universidade por abandono de emprego, sendo que o nome dela já estava em lista de desaparecidos políticos, mas como o governo não reconhecia que ela tinha sido presa, a universidade simplesmente a demite, né? Então eles não têm direito a nada, a pensão, a nada, né, dessa filha. E a gente vai ver então toda essa luta desse pai em busca de informações, né, de gente que poderia ajudá-lo, e aí então se toca na questão dos informantes da própria ditadura, porque ele vê que desde o atendente que trabalha na loja dele até o dono da padaria tem contatos, né? Então, do mesmo jeito que eles têm contatos e eles podem arrumar informação sobre a filha dele, eles também podem dedurar as pessoas e passar informação para os militares, né? A gente vê também a questão de informações falsas, né? De como ele chega a receber cartas, por exemplo, como se fossem da filha dele vindo da Europa, só que ele reconhecia que a letra não era dela, que a assinatura não era dela, recebe telefonemas de gente que disse que viu ela em determinado lugar, e que é só mais uma forma, são informações às vezes plantadas até pelo pessoal do próprio regime militar para desestabilizar as famílias, né? Para uma outra forma de tortura, né? dos parentes. O livro também tem alguns capítulos marcantes, que fogem um pouco dessa história, dessa busca, né, do pai por informações da filha, e vai mostrar situações mais de dentro do próprio regime. Você tem um capítulo, por exemplo, que fala de uma amante do Fleury, né? O Fleury, que era o chefe aí da repressão desse esquema de tortura dentro da ditadura. E essa amante, que é uma mulher que se aproxima dele para tentar salvar o irmão que estava também em uma situação difícil, enrascado aí com a repressão. E que acaba então se tornando amante dele, e que ela passa sempre a tentar ajudar outras pessoas para conseguir informação também sobre os seus parentes desaparecidos, né? Perguntando de forma mais ou menos direta ali, mas sempre tocando no assunto e vendo o que ela consegue tirar de informação do Fleury. Outro capítulo muito marcante para mim é um que mostra uma faxineira que vai procurar um atendimento psicológico, e ela é a faxineira que trabalha numa dessas casas de tortura, na Casa da Morte, e que via os presos chegando e os presos não saindo, ouvia os gritos, né, das pessoas sendo torturadas, e chegou a ver pessoas esquartejadas e um galpão cheio de sangue para tudo quanto é lado. Então é um livro extremamente importante, um livro essencial, principalmente para os dias de hoje, onde a gente vê muita gente pedindo o retorno de um regime ditatorial como esse, de um regime militar como o Brasil já teve em 64, durante décadas aí, né? Então é isso, para quem ainda não leu, fica a recomendação. Vocês já leram esse livro? Vamos conversar aí nos comentários, é sempre muito bom trocar ideia com vocês. Então aí no final do mês eu venho para falar do Olhos d'Água da Conceição Evaristo. Quem quiser ler com a gente, vem para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea. Um abraço, até mais.